Muitas tesouras de cozinha hoje têm uma abertura serrilhada onde os cabos e as lâminas se encontram. Você pode usar isso como um removedor de folhas para preparar ervas difíceis como tomilho, alecrim e cebolinha. Leva muito menos tempo do que tentar pegar folha por folha à mão. E se você estiver com falta de um vaso, pode presentear rosas ao seu amor dessa maneira, mas cuide para não entregar com o lado da haste afiada. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode passar um canudo por ali para não precisar segurá-lo na boca. Essa aba fixa substituiu a aba do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra delas, não? Essas podiam ser bastante afiadas e soltavam facilmente, portanto poderiam ser uma ameaça para as pessoas. Agora, você pode colocar seu canudo direto em uma. Também significa que você pode produzir algumas bolhas e fazer um pouco de bagunça. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora o tecido seja claramente para remendar algum rasgado, ele também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil testar os ciclos de lavagem antes de lavar a peça toda. E se você quiser limpar o nariz com ela, essa sugestão nunca veio de mim. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados, por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plug. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. 2 indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto 3 anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéisinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas, e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores.
Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser. A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Em vez de arruinar o acabamento tentando raspá-la, encha um saco plástico com gelo e coloque-o em cima da cera por alguns minutos. A cera então esfriará e endurecerá, ficando muito mais fácil de ser removida. Marcas de giz de cera na parede são o pior pesadelo dos pais, mas um secador de cabelo pode ajudar a tirá-las. Aqueça essas marcas por alguns segundos para amolecer a cera, e então basta limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar um suéter de lã novo menos pinicante. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador e deixar por 15 minutos. Depois é só secar e seu suéter ficará bem mais macio. Aquela camada de bolhas que se forma quando você adiciona banho de espuma à sua banheira não é apenas para a diversão. Ela também atua como isolante, mantendo seu banho quente por mais tempo. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada na sua camisa. Cada casa de botão é costurada verticalmente, mas confira a última. É costurada na horizontal, certo? É assim porque a parte inferior da camisa sofre mais estresse ao puxar, pois é onde estão seus quadris. Então a casa na horizontal não é um erro. É feita assim para impedir que sua camisa rasgue enquanto seus quadris se movem. Ei, esses quadris não mentem. Essa forma de diamante na mochila é chamada de nariz de porco. Ela serve para passar cabos pelos orifícios a fim de transportar equipamentos extras. Isso é perfeito para camping ou longas caminhadas. Se você colocar sua comida chinesa em um prato quando chegar, fará um esforço desnecessário. Assim como os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food, a caixa de papelão da comida chinesa pode ser desdobrada para criar o prato de tamanho perfeito para sua comida. Aquele buraco no palito de pirulito oco não é para evitar asfixia caso seja engolido. Na verdade, é para manter o doce no lugar. O excesso de doce flui para o palito oco e para o orifício, e quando endurece, mantém o doce no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorregaria facilmente. Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador e algumas máquinas complexas. Eles são chamados de pisos técnicos, e os desenvolvedores dizem que são necessários para manter o bom funcionamento do edifício. Mas, na verdade, também é uma maneira de contornar os limites de altura. Alguns arranha-céus têm um limite para o número de andares que podem ter. Como os pisos técnicos não são residenciais, eles aumentam a altura do edifício e o tornam mais impressionante sem aumentar o número de andares e quebrar o contrato de construção. Esses pisos também ajudam a evitar a propagação de incêndios. Se você olhar atentamente para a porta de um elevador, notará um pequeno orifício. Este é, na verdade, um buraco de fechadura usado para emergências ou manutenções de rotina. Se você ficar preso no elevador, o técnico poderá tirá-lo de lá usando a chave mestra. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar cheiros fortes como este. Eca! Esfregar sal na ponta dos dedos depois de cortar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos.
As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para limpar todas as migalhas de pão irritantes. Dê uma olhada no teclado do seu laptop. Há relevos nas teclas F e J, mas em nenhum outro lugar. Quando suas mãos estiverem na posição ideal de digitação, seus dedos indicadores devem descansar nessas duas teclas. As saliências foram adicionadas para você posicionar corretamente as mãos para digitar sem a necessidade de olhar para o teclado. Lavar as roupas em temperatura baixa, ou ainda melhor, lavar a frio, fará com que elas durem 2 vezes mais. Secá-las no varal, se possível, também fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Quanto menos você as lavar, menos elas vão desbotar e encolher com o tempo. Além disso, você economiza na conta de energia. As páginas em branco dos livros não são feitas para o autógrafo do autor. Isso tem a ver com o processo de fabricação. Os livros são impressos em folhas grandes, para que uma folha acomode 4 páginas impressas. Se um livro tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas, é provável que tenha folhas em branco. Os ganchos de carrinho de supermercado têm mais funções do que você imagina. Você não vai querer colocar sua jaqueta branca chique ao lado das cenouras e Coca-Colas. Este pequeno gancho ajuda a organizar melhor todas as coisas em seu carrinho para você aproveitar sua jornada de compras. Funciona para mim. Uma boa maçaneta é feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Eles também se livram dos germes muito rápido, dentro de algumas horas. Há apenas uma maneira correta de armazenar a manteiga de amendoim. Se você a colocar da maneira normal, ela pode ficar dura demais em pouco tempo. O truque é armazená-la de cabeça para baixo para que os óleos não fiquem o tempo todo no fundo e se distribuam uniformemente. Meu cachorro adora manteiga de amendoim. E o seu? Pouco importa a cafeteria que você frequenta. Todos os copos descartáveis parecem exatamente iguais. Muda apenas o logotipo. O segredo aqui é a forma especial que permite desfrutar da sua bebida com facilidade. A parte de cima é sempre mais larga, o que permite acomodar o nariz enquanto você bebe, e a parte de baixo é sempre mais estreita para que qualquer pessoa possa segurá-lo com mais facilidade, mesmo que a mão seja bem pequena. Essa diferença de largura também permite que os copos sejam empilhados. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos quando estraga, e eu também. Uma embalagem plástica de leite tem uma forma côncava de um lado. Então, quando os gases se expandem dentro da embalagem, ela também se expande e a forma côncava se curva. Além disso, se você quiser congelar o leite, a embalagem também se expandirá quando o leite ficar sólido e aumentar de volume. Quase todas as fitas métricas têm uma ponta de metal com um pequeno orifício. Este orifício pode ser usado para pendurar a fita em um prego ou parafuso para medições sem a ajuda de ninguém. Às vezes, a ponta também tem uma fileira de pontas afiadas ao longo da borda de um lado. É útil quando você deseja deixar uma marca sem usar um lápis. Se você já colocou na boca um cartucho do Nintendo Switch, confirmará isso. Eles têm um gosto repugnante, deixando um sabor amargo na boca. Bem, nós tentamos avisar. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Nunca vi esse sabor na sorveteria. Na verdade, esse sabor tem uma função. Impede que as pessoas engulam esses cartuchos. Bordas ásperas nas moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, esse padrão foi adicionado. Assim dava para saber se alguém cortou a moeda. Uma alça tripla em um latão está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e também a distribuição uniforme do combustível. Os limões ficam mais suculentos se você os aquecer um pouco no micro-ondas. O calor amolece as membranas para que o suco possa fluir livremente. O resultado, mais limonada. A data de validade da água mineral não é sobre a água ficar ruim. Na verdade, nenhuma água pode estragar, mas a garrafa pode. Com o tempo, ela começa a soltar alguns produtos químicos que não são muito seguros. Ok, aqui está um projeto de ciências para você. A água tônica pode ficar fluorescente em luz negra ultravioleta. Ela contém quinino, o que dá o sabor amargo e brilhante. A cor dos pratos e copos podem afetar sua percepção alimentar. Um grupo de 57 voluntários bebeu chocolate quente em diferentes xícaras, mas a maioria das pessoas afirmou que o chocolate quente da xícara laranja era o melhor. Pratos de cor vermelha são legais para quem está de dieta. Parece alarmante, então você acaba comendo menos. Ok, vou fazer a coisa da luz negra na água tônica. Fui!
Ela foi projetada para as pessoas colocarem a trena sobre um prego e usá-lo como suporte enquanto a esticam. Mal posso esperar para testar isso. Quanto às margens dos cadernos, elas foram inventadas para proteger dos ratos aquilo que as pessoas anotavam. Não, os ratos não estavam copiando suas respostas para a prova de matemática. Na verdade, houve momentos em que as pessoas tinham que conviver com ratos e camundongos, que muitas vezes mastigavam papéis. Então, para evitar que as informações se perdessem completamente, as margens foram criadas. Dessa forma, os textos foram movidos para mais perto do meio das páginas e ficaram protegidos dos roedores. Talvez seja daí que veio a expressão digerir a informação? E aqueles minúsculos buracos na parte inferior das janelas dos aviões? Eles têm uma função extremamente importante, que é regular a pressão do ar no interior da cabine. Em outras palavras, eles ajudam os aviões a voarem alto no céu. Grande responsabilidade, não é? A propósito, as mesas de bandeja dos aviões são os lugares com mais germes dentro de toda a cabine. Estudos mostraram que as bandejas tinham 8 vezes mais germes do que o botão de descarga do vaso sanitário. Agora, que tal cortarmos um avião comercial ao meio e vermos o que tem dentro? Bem, ficaria mais ou menos assim. Fileiras de assentos em cima e tudo mais que precisa ser guardado na parte de baixo. Estou falando da bagagem dos passageiros, suprimentos de emergência, partes do sistema da asa e assim por diante. Passando para as bolas de boliche. Sim, eu sei que é uma transição desajeitada. De qualquer forma, você já se perguntou como é o interior de uma bola de boliche? Se cortar uma bola profissional em duas, você verá uma forma familiar. Veja de perto. Está vendo isso? Não parece com o logotipo do Incrível? De qualquer forma, as bolas de boliche profissionais são diferentes das que existem na pista de boliche da sua cidade. Isso porque elas são projetadas para fazer movimentos extravagantes. Elas realmente têm uma engenharia super complexa dentro, pois são moldadas para ajudar profissionais qualificados a fazer mais strikes. O peso das bolas de boliche profissionais é feito para ser projetado para frente enquanto são arremessadas pela pista. Isso torna mais difícil que elas caiam nas calhas laterais. Falando em bolas, vamos dar uma olhada dentro de uma bola de beisebol. Para torná-la leve e aerodinâmica, os fabricantes usaram várias camadas diferentes. A partir do núcleo, temos um centro de cortiça envolto por borracha preta. Em seguida, há uma camada de borracha vermelha seguida por 2 ou 3 camadas alternadas de fios de lã. Depois disso, há uma capa de couro branca visível e aquela linda costura vermelha na lateral costurando tudo. E se você tivesse visão de raios-x e conseguisse olhar dentro de um osso humano? Assustador. Eu diria que o que mais chama a atenção é a situação que parece uma teia de aranha no centro do osso. Na realidade, é uma estrutura de nervos altamente condensada e complexa que você tem dentro dos ossos. Você não é sortudo. Agora, eu tenho um enigma para você. O que é redondo pode ser encontrado perto do oceano e parece uma visita aérea do Museu Guggenheim, em Nova York. Aquele que é feito quase inteiramente de rampas. Se você disse concha de nautiloides, acertou. Um nautiloide é um marisco cuja casa pode ser encontrada em inúmeras lojas de souvenirs perto da praia e é composta por 2 camadas. Uma externa branca fosca e uma interna branca iridescente. E se você a cortasse ao meio, ficaria muito parecido com o interior do Museu Guggenheim. As folhas de babosa são boas para fins curativos e também para hidratação. Mas se você conseguisse olhar dentro de uma, a imagem que veria seria satisfatória e muito relaxante. Quem nunca sonhou com uma piscina recheada de geleia? Parece não haver nada mais mundano e regular do que um tubo de pasta de dentes. Mas você não pensaria assim se abrisse um tubo que contém várias cores. Agora, tem havido especulações de que o interior do tal tubo de pasta de dentes pode ser dividido por barreiras, para que as listras não se misturem. Mas se você o cortar ao meio, verá que ele tem apenas uma câmara interna. Acontece que há muita ciência por trás da fabricação de pasta de dentes listrada. Segundo um especialista, é preciso garantir que a pasta em todas as listras tem as mesmas propriedades físicas. Desta forma, as cores são naturalmente impedidas de se misturar umas com as outras. É por isso que se você abrir um tubo, verá algo que se parece com várias fatias de pizza em cores diferentes. Se você abrir seu armário, encontrará pelo menos alguns cabides de madeira. Normalmente eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Então, cabides de cedro realmente protegem suas roupas da infestação de traças. Para algumas pessoas, mais do que outras, o delineador é uma necessidade diária. Nossa, e não é?
Mas você sabia que nos tempos dos antigos egípcios, homens e mulheres usavam delineadores tipo cajal para proteger os olhos do brilho solar? Muito bem aos egípcios por descobrirem isso. Bem, eu poderia aprender a andar com um. Normalmente usamos apoios de cabeça para, descansar a cabeça, certo? Não só isso, como se vê, os apoios podem ser facilmente removidos dos assentos e usados para quebrar as janelas do carro em caso de emergência. Agora, este é um truque que poucas pessoas conhecem. Você provavelmente coloca seu capacho horizontalmente, como a maioria de nós o faz. Mas os capachos servem para absorver a sujeira das solas dos sapatos antes de você entrar em casa. Então, para que esta função funcione como deveria, a melhor forma de colocar um capacho é na vertical. Assim, você dá mais passos em cima do capacho antes de entrar na sua casa. E por último, mas não menos importante, e não quero acusar nada aqui, mas você provavelmente está aspirando sua casa do jeito errado. E eu posso provar isso. A maioria das pessoas apenas aspira pisos e carpetes em uma direção ou move o aspirador para frente e para trás várias vezes, pensando que removeu toda a poeira. Porém, segundo os profissionais de limpeza, a melhor forma de aspirar é em fileiras. Primeiro, você vai avançando com o aspirador até chegar ao final dela. Então, você afofa o tapete para cima e desce pela mesma fileira, juntando a poeira que não foi coletada na primeira passada. Pensa numa limpeza eficiente. Por outro lado, a minha ideia de limpeza doméstica é varrer o quarto com um olhar. Não quero perturbar a camada protetora de poeira. Aquele pequeno buraco estranho no topo de um palito de pirulito que você pode ver depois de terminar um doce não é um apito. Tem a ver com o processo de fabricação. Ao despejar caramelo quente e derretido no molde, parte dele penetrará nesse buraco misterioso e endurecerá. Assim, o doce ficará preso ao palito e não cairá. As letras do teclado não são organizadas aleatoriamente do jeito que são. O primeiro teclado já feito pertencia à máquina de escrever. Os datilógrafos acabaram ficando tão bons em seu trabalho que começaram a digitar rápido demais, de modo que os braços dos tipos principais podiam ficar cruzados em algum momento e travar. Por isso, os fabricantes tiveram que fazer a ordem das teclas de forma mais aleatória, a fim de diminuir a velocidade dos datilógrafos para que pudessem manter a máquina funcionando. Você também gosta de deixar aquelas escovas nas laterais das escadas rolantes dos shoppings polirem seus sapatos? Acredite ou não, elas não são para isso. As cerdas estão lá para sua segurança. As roupas e bolsas costumavam ficar presas nas escadas rolantes quando as pessoas ficavam muito próximas das laterais. Essas cerdas de nylon meio que brincam com a mente das pessoas e mantêm os pés afastados dos painéis da saia da escada rolante, evitando acidentes. A maioria das pessoas assume que os grampos têm ondas como um detalhe de estilo, e é por isso que geralmente os colocam no cabelo com o lado ondulado para cima. No entanto, essas pequenas ondas existem para pegar a massa subjacente do cabelo e prender o grampo no lugar. Então, o lado ondulado deve ser voltado para baixo. Você provavelmente notou que as fitas métricas geralmente vêm com um arremate de metal que termina com uma pequena fenda. Se suas mãos estiverem cheias de coisas, simplesmente pendure a fenda em um prego para medir. Se você olhar mais de perto, verá que esse metal é um pouco serrilhado de um lado. Isso significa que você pode usá-lo para marcar os pontos, e então nem precisa de um lápis. Se você passa muito tempo em aviões, provavelmente já notou aquele pequeno orifício localizado na parte inferior da janela. Não é nada para ficar nervoso, é o que nos mantém seguros enquanto estamos voando. É algo chamado de buraco de sangramento. Você pode vê-lo no painel do meio dentre os 3 vidros que realmente protegem os passageiros da pressão externa. Esse buraco pode ser minúsculo, mas tira toda a pressão do painel externo. O furo também o expõe gradualmente à pressão da cabine, o que ajuda a corrigir desequilíbrios de pressão na janela se houver. Há um número 57 sempre olhando para você do meio do pote de ketchup Heinz. Segundo a empresa, apenas 11% das pessoas sabem que o número realmente não tem nada a ver com o rótulo do produto. Na verdade, é um ponto ideal onde você pode tocar para colocar o condimento no prato. Então, da próxima vez que quiser um pouco de ketchup, não há necessidade de bater no fundo, basta acertar esse ponto. As ranhuras no fundo das xícaras ou canecas estão lá para facilitar a limpeza na máquina de lavar louça. Quando você as coloca de cabeça para baixo, essas ranhuras permitem que a água flua em vez de empoçar. Dessa forma, a água não cairá nos seus pés quando você retirar esses utensílios da máquina. Essas ranhuras também permitem que o ar frio flua por baixo e evitam que as xícaras rachem quando aquecem depois de se colocar bebidas quentes. Você provavelmente já notou aquele pontinho ao lado da câmera em um iPhone e talvez tenha pensado que poderia ser um flash. Não, não é um flash.
mas um microfone encarregado de captar sons quando você está usando a câmera traseira. Da próxima vez que estiver procurando por uma refeição rápida e decidir por batatas fritas do McDonald's, verifique a aba dobrável na parte de cima da caixa. Alguns gostam de dobrá-la para as batatas fritas. Dessa forma, você pode cobrir suas batatinhas e mantê-las aquecidas. Mas, se não for tão paciente, pode virar a aba para trás e transformar a caixa em um prato improvisado para suas batatinhas. Basta dobrá-la com firmeza suficiente. Você não quer que ela volte e espalhe o condimento em você. Acredite, faz muita bagunça. Na década de 1970, as pessoas não pensavam em pasta de dentes apenas para manter a boca saudável, mas também para refrescar o hálito. A Aquafresh decidiu atender esse chamado, então adicionou uma faixa azul ao seu produto. Desde que os consumidores começaram a prestar mais atenção em seus dentes e gengivas, a empresa adicionou uma terceira faixa vermelha à sua pasta. A pasta agora tinha 3 funções: refrescar, limpar e controlar a placa. E sim, pasta de dentes branca pode oferecer os mesmos benefícios, mas as marcas continuam adicionando listras de qualquer maneira. Por falar em pasta de dentes, você conhece aquelas cores no fundo dos tubos? As cores não significam nada em particular. Elas estão lá para ajudar na fabricação, informando aos sensores de luz onde está a extremidade do tubo. Graças a isso, a máquina pode cortar e selar o tubo corretamente. Os desinfetantes para as mãos são comuns hoje em dia e você pode aplicá-los de muitas outras maneiras, além de apenas limpar as mãos. Também funcionam muito bem para remover manchas das roupas. Eles eliminam manchas oleosas e gordurosas, fazendo um ótimo trabalho como desengordurante. Você pode até usá-los como desodorante se for pego em um dia quente. Se você estiver no computador, olhe para o teclado agora. Se não estiver, tudo bem. Aqui está um na tela. As teclas são organizadas no que é chamado de layout QWERTY, nomeado após as primeiras 6 teclas abaixo dos números. Acontece que nem sempre foi assim. Elas costumavam ser dispostas em ordem alfabética, o que faria mais sentido se pensar sobre isso. O layout alfabético caiu em desuso porque há muito tempo havia coisas chamadas máquinas de escrever. Lembra delas? Você pressionava uma tecla e uma barra de tipos voava para fora, acertando uma fita com tinta e carimbando uma letra no pedaço de papel. Por fim, os datilógrafos ficaram bons nisso e digitavam rápido, muito rápido. As barras de tipos acabavam ficando presas com o congestionamento, arruinando o fluxo. Para corrigir esse problema, foram feitos teclados com teclas aleatórias. O novo layout funcionou melhor porque tornou a digitação mais difícil, ajudando a desacelerar os datilógrafos e evitar que as barras de tipos travassem. Muito melhor! Hoje, não usamos mais barras de tipos e nem máquinas de escrever, majoritariamente. As pessoas ainda são rápidas hoje em dia, mas eu não posso deixar de me perguntar quem era mais rápido, nós ou elas? Os teclados também possuem outro recurso oculto. Você já notou que a tecla F e a tecla J têm pequenas saliências na parte inferior? Elas estão lá para ajudar as pessoas a descobrir onde estão no teclado, sem precisar tirar os olhos da tela. Pegar uma xícara de café para a viagem na sua cafeteria favorita pode ser exatamente o que você precisa para acordar por completo pela manhã. Quando você volta para casa ou para o trabalho, no entanto, pode ter medo de manchar sua mesa ao apoiar o café quente. Não se preocupe, a tampa de plástico não serve apenas para manter a temperatura do café. Ela também funciona como uma bolacha de chope. Na verdade, ela tem o tamanho perfeito para segurar o copo. Experimente! Essa próxima dica vai ser útil se você for um cozinheiro caseiro. Se você é como eu, pode ter uma dificuldade para decidir a quantidade de massa necessária para apenas uma porção. Bem, se você tem uma colher de macarrão, olhe para ela. A maioria das pessoas não sabe para que serve o pequeno orifício no meio e presume que ele deve ajudar na drenagem da água ou algo assim. Acontece que ele ajuda a medir uma porção individual perfeita. Basta ver quanto espaguete seco você pode colocar no buraco e usar como uma porção. Na loja comprando cabides, você pode notar que os de plástico parecem mais baratos do que os de madeira. Há uma boa razão para isso. Cabides de madeira são feitos de cedro. A grande diferença entre os dois é que os de madeira repelem insetos e mariposas. Eles são mais fortes e duram mais também, sendo perfeitos para coisas que podem ficar no seu armário por muito tempo. Ao escovar os dentes, você deve ter notado que sua escova tem cerdas azuis. Elas não estão lá apenas para se exibir. Na verdade, estão lá para dizer quando pode ser a hora de trocar a escova de dentes. Essas cerdas perdem a força e a cor com o desgaste da escova, permitindo que você saiba que é hora de jogá-la fora.
Os micro-ondas normalmente se parecem um pouco com mini televisões, especialmente aqueles em que você pode ver claramente o filme preto ao redor. Este é realmente um recurso muito importante que é usado para evitar que a radiação escape. Se chama gaiola de Faraday, se você quiser ser mais técnico. É por isso que você pode ficar ao lado de um micro-ondas sem derreter em uma poça. Isso não quer dizer que você deva ficar na frente do micro-ondas e ver sua comida esquentar, mas pelo menos você sabe que não vai crescer uma orelha extra ou algo assim. Tá legal, brincadeirinha. Alguns fornos têm uma gaveta embaixo deles. É tentador usá-la para armazenar coisas aleatórias que você não usa com frequência, mas há um uso melhor para ela. Em vez disso, ela deve ser usada para ajudar a manter a comida que está esperando para ser servida quente. Você pode tirar do forno e guardar nessa gaveta, deixando o forno livre para continuar cozinhando. Agora, você está em um avião, olhando ao redor, tentando passar o tempo antes da decolagem. Quando examina a janela, percebe que ela tem um orifício muito pequeno na parte inferior. Não se preocupe, não está quebrada. Ele está lá para aliviar a pressão que se acumula com o tempo, conforme o avião sobe e desce. Também permite que o ar flua através dele. Agora, levante a mão se você já andou em uma escada rolante e esfregou os sapatos nas cerdas. Ei, eu faço isso, talvez mais do que deveria. No entanto, essas cerdas não estão lá para limpar seus sapatos. Elas são uma importante medida de segurança, evitando que seus cadarços, roupas e outras coisas fiquem presos lá. Às vezes, um pedacinho de tecido acompanha sua roupa nova. Geralmente vem junto com os botões extras em um pequeno saco plástico. Você pode pensar que é apenas um pedaço de tecido para usar em remendos futuros, caso a roupa rasgue. Mas esse não é o seu propósito de forma alguma. Na verdade, é para ser colocado na máquina de lavar para testar como reage a várias lavagens. Agora você não precisa se preocupar se o seu casaco novo e caro vai encolher, porque você sabe como ele reagirá à lavagem. Bolhas. Quem não gosta de bolhas? A maioria das pessoas tem boas lembranças dos brinquedos de fazer bolhas de sabão quando crianças, mas como adultos, o mais perto que podemos chegar de recapturar esse sentimento é com os banhos de espuma. Depois de um dia árduo de trabalho, não há nada melhor do que mergulhar em um bom banho de espuma quentinho, certo, pessoal? E as bolhas fazem mais do que apenas limpar você. Se forem bolhas de alta qualidade, servirão como isolante térmico. Assim, elas garantem que seu banho permaneça quentinho por mais tempo. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada mais de perto em sua camisa. As casas dos botões são verticais, mas verifique a última. Ela é costurada horizontalmente, certo? Isso ocorre porque essa parte de baixo suporta uma pressão maior, pois é onde ficam os quadris. Portanto, não é um erro. Isso é proposital para impedir que a camisa rasgue enquanto os quadris se movem. A camada de bolhas que se forma quando você adiciona a espuma de banho na água da banheira não é apenas para diversão. Também atua como isolante e mantém o banho aquecido por mais tempo. O pompom no topo do gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele originalmente foi adicionado aos chapéus para evitar que os marinheiros batessem com a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Os biscoitos têm orifícios para evitar que rachem e quebrem durante o cozimento. Se os buracos não estivessem lá, o vapor se acumularia dentro da guloseima e faria com que ela se desfizesse. Os números em adesivos que são colocados em laranjas não são aleatórios. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 3 ou 4, significa que a fruta foi produzida com técnicas convencionais de cultivo. 5 números começando com 8 indicam que a laranja foi geneticamente modificada. 5 números começando com 9 mostram que ela é orgânica. As margens no papel não são para escrever datas e numerações. Elas foram originalmente adicionadas para servir a uma função de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma salvaguarda para que os ratos mordiscassem o papel em branco em vez de comerem o seu trabalho importante. Se você colocar sua comida chinesa em um prato, estará trabalhando mais do que o necessário. Essa caixa de papelão para viagem é muito parecida com os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food e pode ser desdobrada para criar um prato de tamanho perfeito para a comida. O gargalo longo da garrafa de refrigerante é projetado para encorajá-lo a segurá-la por ali. Dessa forma, o calor de sua mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa, em vez de toda a bebida. Por que uma lapela tem uma casa de botão sem um botão correspondente? Originalmente, os casacos e jaquetas tinham um botão correspondente para que o usuário pudesse levantar a gola e prendê-la ao redor do pescoço para se aquecer. Com o tempo, as pessoas pararam de fazer isso e o botão foi removido.
mas muitos fabricantes de ternos ainda mantêm a casa tradicional sem função. É sempre difícil ver a comida no micro-ondas por causa daquela grade preta incômoda na porta, mas ela está lá para impedir que as micro-ondas prejudiciais escapem. Chamada de gaiola de Faraday, ela o protege e garante que a comida cozinhe adequadamente. Aquele diamante de couro em sua mochila é chamado de lash tab, ou pig snout, nariz de porco em português. Ele está lá para que você possa colocar cordas nos orifícios e carregar equipamentos extras. Perfeito para acampar ou longas caminhadas. As bolas de golfe são cobertas por covinhas em vez de serem perfeitamente redondas, de modo que podem voar pelo ar mais suavemente, diminuindo o arrasto e permitindo que cheguem mais longe em menos tempo. Os discos para maquiagem têm dois lados diferentes por um motivo. O acidentado é usado para aplicar a maquiagem, enquanto o lado plano é para removê-la. Os donuts possuem orifícios para que o interior e o exterior cozinhem uniformemente. Antes de os furos serem acrescentados, o interior costumava ficar gorduroso e pastoso, mesmo com o exterior crocante. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de calda flui para o tubo oco e para o orifício, que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado. Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função. Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante, sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Se você pegar uma caixa de suco cheia com muita firmeza, pode acabar derramando o líquido grudento por toda parte. Para evitar que isso aconteça, levante as abas que ficam nas laterais da caixa e use-as para segurar a bebida. Alguns carros têm um ícone de xícara de café no painel. É o sistema de alerta de fadiga. Alguns fabricantes equipam seus automóveis com esse dispositivo. Ele analisa a velocidade, o ângulo do volante e os desvios da pista para descobrir se é hora de o motorista fazer uma paradinha. Se for o caso, o veículo faz vários sinais de áudio e o ícone da xícara começa a piscar. Os adesivos colocados em frutas e legumes que estão à venda no supermercado estão cheios de informação. Se houver um código de 4 dígitos no adesivo, é porque o produto foi cultivado de modo tradicional. Na maioria dos casos, isso também significa que foram usados pesticidas no processo. Se o produto for orgânico, o adesivo tem 5 dígitos e o primeiro é o 9. Itens geneticamente modificados também têm o código de 5 dígitos, mas o primeiro número é o 8. O açúcar costumava ser vendido em cubos. Na verdade, eram cones altos e duros. E para adoçar o chá naquela época, as pessoas tinham que usar martelinhos especiais para quebrar o cone. Depois disso, cortavam o açúcar em pedaços menores e mais bonitinhos. Só no meio do século XIX é que inventaram a primeira máquina de cortar açúcar em cubos. Assim, o produto ficou mais fácil de guardar e de transportar. A maioria das colheres de sorvete vem em cores diferentes. Não tem nada a ver com estética. A cor indica o tamanho da bola. Assim, você saberá exatamente de quantas bolas precisará para conseguir um sundae de 1 kg. Ei, tô dentro! Algumas tampinhas de tubos pequenos são ocas e tem uma ponta lá dentro. Isso serve para romper o adesivo de alumínio que sela o tubo. A borda se encaixa perfeitamente nesse furo e a ponta rompe o lacre. Assim,
você não precisa retirá-lo com a unha. A letra R dentro de um círculo que aparece em muitas embalagens significa que a marca é oficialmente registrada. Assim que isso é feito, o dono da marca tem o direito de colocar essa letra em todos os seus produtos e também pode processar qualquer pessoa que tente usar o nome de sua marca. A bomba de combustível tem uma pequena peça ou gancho em seu gatilho e serve para travá-lo na posição aberta. Aí, o combustível continuará entrando no tanque, mesmo se você se afastar por um tempo. No passado, as moedas costumavam ter um formato aleatório, ou nem ter formato nenhum. As pessoas desonestas tiravam vantagem disso, roubando os metais preciosos, cortando as bordas. Isso era ilegal, e para impedir esse tipo de fraude, as moedas redondas foram inventadas. Depois disso, ficou mais fácil perceber quando uma delas era adulterada. Aqueles 2 furinhos do cabo do pirulito estão lá para segurar o doce no lugar. No processo de produção, o cabo é mergulhado na calda líquida e quente, que passa pelos furos e depois se solidifica. E aí, pronto, o pirulito não vai se soltar tão cedo do cabo. Aqueles pedacinhos de tecido que vêm pregados nas roupas são para testar os produtos de limpeza antes de lavar as peças. Assim você não corre o risco de estragar sua roupa na primeira lavagem. Os furos que ficam na base dos fones de ouvido permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Isso ajuda a aumentar as frequências baixas, fazendo o tom grave soar mais profundo. A qualidade do som fica muito melhor. Viu como minha voz ficou mais bonita? Obrigado. Você pode ajustar seu grampeador para que ele grampeie papéis temporariamente. Isso é feito girando aquela plaquinha. A maioria dos grampeadores tem esses 2 ajustes. Um é o padrão, mas o outro prega os grampos com as pontas para fora do centro. Depois, quando não precisar mais das folhas juntas, você conseguirá retirar os grampos com mais facilidade. Se você guardar o pote de pasta de amendoim virado de cabeça para baixo, o óleo vai para o fundo e todos os sólidos ficarão no topo. Ei, não ria. Isso é importante para algumas pessoas. Você não vai querer ser flagrado com pasta de amendoim para baixo, vai?